Olá, estamos aqui para apresentar mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara de Barreiras. A TV Câmara tem a responsabilidade, hoje, esse programa, de trazer sempre autoridades, pessoas que têm alguma coisa para falar na saúde, educação, segurança. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o jovem presidente da Câmara de Barreiras, Gilson Rodrigues. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Modesto, agradeço pelo convite para estar aqui nesse programa que já se tornou referência, né, em Barreiras e na região oeste. E essa parceria que a TV Câmara tem com o Encontro Marcado, né, agradeço pelo convite. Gostaria de parabenizar toda a equipe e a você que está conduzindo muito bem esse programa para Barreiras, né, para trazer aqui as pessoas que têm contribuído, né, para debater as temáticas em relação a diversas questões no município de Barreiras. Presidente, eu iniciaria lhe perguntando o seguinte: o ano de 2017 foi um ano muito complicado, inclusive com a questão de crise e tal. Como é que o senhor fechou o ano? O senhor fez, que avaliação o senhor faz do ano de 2017, o seu primeiro ano na gestão do Legislativo de Barreiras, que é um legislativo realmente grande, talvez não, o maior do Oeste? Eu acho que 2017 foi um desafio para muitos gestores, né? Porque foi o primeiro ano pós-eleição, depois de 2016. Então foi um ano de desafios, de organizar a gestão, né? De começar a execução dos planos de gestões. Então, para nós lá na Câmara, na condição de presidente, de administrador do Poder Legislativo Municipal, também foi de desafios, né? Nós que encontramos a Câmara de Vereadores, né, foi a primeira vez que eu fui eleito para administrar uma Câmara de Vereadores com mais de 140 servidores, são 18 vereadores, né? E então foi um ano de desafios, mas ano de conquistas, né? Os desafios eles existem justamente para isso, para a gente superar. Então, começamos ali com muita austeridade, trabalhar nas questões relacionadas à economicidade da casa, relacionada à organização da casa, relacionada a todo um planejamento de departamentalização lá na Câmara, de colocar os departamentos para funcionar nos seus devidos lugares, com as suas devidas funções e fazer também com que a casa corresponda ao interesse da sociedade, o interesse do povo, deliberando todas as proposituras e tudo aquilo que chega na Câmara de Vereadores para ser debatido e discutido, inclusive no plenário da casa. O senhor conseguiu cumprir o idealizado em termos de produção legislativa? A produção legislativa nós conseguimos dar encaminhamento a todas as matérias, as proposituras que são encaminhadas e protocoladas na casa, né? São mais de 1000 indicações, diversos projetos dos vereadores que foram aprovados. Nós tivemos projetos tanto do Executivo quanto do Legislativo, projetos que interferem diretamente na vida do povo e de forma positiva também, né? De forma positiva. Projetos tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, essa demanda de proposituras, ela foi sim alcançada, né, de forma positiva. Dizer que as proposituras na casa são analisadas, encaminhadas para o Poder Executivo para sanção, e essas proposituras elas são confeccionadas, elas são discutidas, elas são analisadas, né, e são propositura dos próprios parlamentares ou do Poder Executivo. Quando um projeto ele entra nas comissões, ele tem um prazo para retornar para o plenário para votação, presidente? Os projetos eles têm que seguir um rito, se me permite, eles têm que seguir um rito regimental, né? Existe um regimento na casa que regulamenta todo o processo
legislativo. Então, quando uma matéria é protocolada, um projeto de lei é protocolado na casa, ele tem que seguir os parâmetros do regimento interno da Câmara de Vereadores, que regulamenta todo o processo legislativo de forma constitucional, baseado no organograma jurídico do município de Barreiras. Então, assim que a gente recebe, ele é protocolado, logo em seguida a mesa diretora e a presidência disponibiliza para todos os vereadores, para todos os gabinetes em mídia digital e também impresso, e também encaminha para as comissões, para que as comissões permanentes da casa possa proferir seus pareceres. E tem algo no regimento que diz que as comissões têm até 10 dias para dar os pareceres. Então elas podem dar, inclusive, em 24 horas, é o regimento que diz isso. E pode usar de todas as condições para proferir o parecer, inclusive de orientação técnica, requisitando a presidência. E depois ela segue a tramitação normal, a não ser quando chega com um pedido de urgência urgentíssima, que aí o regimento diz que essa matéria com pedido de urgência, ela deve preceder todas as outras matérias. Então, o processo na casa é esse, com toda e qualquer matéria, seja ela matéria polêmica ou não, seja ela a matéria que for, ela tem que seguir esse trâmite. E o presidente deve fazer cumprir o regimento interno nesse processo legislativo. Presidente, 2018 é um ano atípico, um ano de eleição. E normalmente, um ano de eleição, existe aquela questão, né, que muita gente vai ter que trabalhar para seus candidatos. Qual a sua perspectiva para 2018, os trabalhos da Câmara? Nós vamos continuar trabalhando, né, com a mesma austeridade, e esse ano eleitoral nós iremos ser mais rigoroso ainda com os gastos públicos da Câmara de Vereadores, né, porque é um ano eleitoral e nós iremos cumprir o que pede a legislação. Já temos cumprido isso, independente do ano eleitoral ou não, a gente já vem cumprindo essa condição de rigor nas contas públicas, de aplicar os recursos públicos de forma correta, com transparência e honestidade. E esse ano mais ainda. Esse ano nós iremos dar mais transparência ainda à aplicação dos recursos públicos, né, e trabalhar com rigor nos gastos públicos, porque é um ano eleitoral. A perspectiva em relação a essas questões eleitorais, eu penso que a população, as pessoas que votam, deve olhar a vida pregressa das pessoas, deve olhar o histórico, deve olhar o passado, né? Deve olhar se o candidato é ficha limpa, deve olhar se merece mesmo uma representatividade aqui no Oeste, se a pessoa pode representar você na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no governo e na Presidência da República. Então, eu espero que a gente possa fazer essa reflexão, porque nós precisamos de homens e mulheres na vida pública que tenham a consciência, mas acima de tudo, que dê exemplo. Porque nós estamos vivendo uma crise política, mas mais do que essa crise política, Modesto, é uma crise de valores. E essa filtragem é exatamente o eleitor quem faz. Quem faz isso é o eleitor. O eleitor, exatamente. O eleitor tem um poder muito grande, né? O eleitor ele tem um poder de escolher o seu representante. E muitas das vezes as pessoas não têm consciência do voto. Então, vota em qualquer um. Se a gente for fazer uma pesquisa hoje e perguntar aos eleitores em quem eles votaram na última eleição, a grande maioria não vai nem lembrar. Por quê? Porque não olhou a vida pregressa, não olhou o histórico, não olhou se a pessoa é ficha limpa, não olhou se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa íntegra. Então, muitas das vezes isso passa despercebido pelo eleitor e acaba colocando essas pessoas lá dentro e essas pessoas que vão representá-lo. Então, eu espero que as eleições esse ano, as pessoas tenham mais consciência, né, em proferir o voto, em dar o voto, dar a sua confiança, porque você está dando a condição para que essas pessoas que são eleitas pelo voto, elas tomem decisão por você.
Presidente, normalmente o legislativo trabalha em parceria com o executivo. Quais são as áreas que o senhor acha que o executivo deve dar uma atenção maior em Barreiras? Porque é uma cidade problemática, o prefeito, evidentemente, que deu uma visibilidade melhor na cidade com relação à questão da infraestrutura, mas existem outras áreas ainda que dependem ainda de ser priorizadas. Olha, Modesto, o município de Barreiras, e eu estive na condição de vereador nos quatro anos de 2013 a 2016, mas a análise que eu faço é que o município de Barreiras, por muitos anos, ficou estagnado, parado, né? Os prefeitos que entraram, parece que não conseguiram resgatar o crescimento da cidade. A gente viu uma estagnação, a cidade sem a autoestima. Hoje a gente vê Barreiras crescendo, a gente vê Barreiras nos rumos do desenvolvimento. Então, não tem como as pessoas dizer que o município não está se desenvolvendo. A partir de 2017, o prefeito municipal, e aí eu digo que as ações do prefeito, as ações das políticas públicas promovidas pelo governo municipal, ela inicia lá na Câmara de Vereadores. Essas ações nas áreas de infraestrutura, o investimento que é feito na pavimentação asfáltica, na pavimentação dos bairros, né, na construção de instrumentos públicos, nas reformas das escolas, começa lá na Câmara, somos nós que votamos o orçamento. Muitas das vezes as pessoas que estão assistindo não sabem desse trâmite. Somos nós que aprovamos as emendas, somos nós que aprovamos os projetos, somos nós que construímos as políticas públicas na Câmara de Vereadores. Somos nós que fazemos isso. A tramitação, ela inicia lá. Então, a população muitas vezes não sabe disso, e existe essa harmonia entre os poderes e essa parceria, porque o prefeito, ele só pode executar algo quando com a autorização da Câmara, até porque se a Câmara não autorizar, ele não vai poder usar da Câmara. Inclusive, todo o orçamento que é aprovado para a execução no município, da saúde, da Secretaria de Ação Social, da Educação e todas as outras áreas, é aprovado na Câmara. E eu penso que o município está no caminho certo, né, resgatando aí aquilo que nós temos na sua natureza, que é o maior município do Oeste, a capital do Oeste. Presidente, a gente vê que hoje, apesar da oposição ser pequena, é uma oposição bastante efetiva, eles são atuantes. É difícil conviver e manter a harmonia, conciliar essa questão com a oposição? Não. Eu penso que deve existir oposição na casa, né? Não dá para ter unanimidade. Então, para o presidente, isso é muito tranquilo, porque o presidente ele tem que agir de forma imparcial. O presidente lá ele não tem que agir de forma partidária ou seja lá o que for. É tanto que ele não pode fazer parte de bancada, né? Bancada de oposição. Nem de comissão também? Nem de comissão. O presidente ele tem que agir de forma imparcial. Claro que nós sabemos que existe a base do governo, existe a oposição, muitas das vezes alguns querem fazer outras vias de independência, de terceira via, e isso nós temos que administrar e zelar pelo processo legislativo. Porque o que eu tenho que garantir é as funções legislativas de cada vereador, independente da posição dele. Se ele é base, se ele é oposição, seja lá o que for, eu tenho que garantir é que ele cumpra com as suas funções legislativas. Então, para mim lá é muito tranquilo isso, administrar. Claro que existe muitas das vezes os excessos que nós temos que estar aí sempre levando em consideração o regimento interno para que esses excessos eles não venham a denigrir a imagem tanto do Poder Legislativo quanto dos colegas ali, que são os 18 vereadores. O senhor falou de economicidade, que realmente implantou na Câmara um processo realmente
para fazer um trabalho com bastante transparência. E houve uma reforma, o senhor trabalhou com a reforma na Câmara, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.